Saludos, 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 hermosos, hermosas, ¿qué tal? Hola, a tope, a opa todos. Adre Cañón, no, o mal sabor a la boca. Que nervios, el hechizo se vuelve contra el hechicero. Entonces, hermosos e hermosas, domingo, agora passado, The Intercept divulgou conversas havidas através de um aplicativo russo de Telegram, tido como um dos aplicativos, desses aplicativos mais seguros. Então, The Intercept divulgou a conversas havidas entre o então ministro Moro, o então procurador Deltan Dallagnol e tantos outros. Foram veiculadas conversas havidas, como eu disse, através do aplicativo de Telegram, entre esses sujeitos, esses atores. Em que sentido? No sentido de um conluio, uma orquestração, orientações de Moro quanto a promotores, oitiva de testemunhas, produções de provas, estas cocitas graves e escandalosas e que não têm e nunca tiveram e nem devem ter abrigo no âmbito do judiciário. Por lo tanto, a Lava Jato não lava mais nem patinete. Escandaloso o que fizeram. Eles tratam especificamente da questão do Luiz Inácio da Silva, do PT. Conversas havidas entre esses sujeitos, o juiz, o tido paladino da justiça, Moro, Dallagnol e outros promotores. Sem adentrarmos agora inicialmente na questão da prova lícita ou ilícita, há de ressaltarmos que o que se deu ao revés do que declarou Moro, Dallagnol, etc., dizendo que haviam sido invadidos em sua privacidade, coisa que eles fizeram à torta e à direita, inclusive revelando intimidades, sim, questões de vida íntima, particularidades. As pessoas envolvidas, como Dilma, como Luiz Inácio da Silva, como a Marisa, etc. O que The Intercept teve o cuidado de não fazer. Apenas veiculou conversas que envolvem o âmbito processual. Não pode nem deve haver nenhum aplicativo onde juiz e réu ou juiz e autor, isto não pode haver, quanto mais conversas acerca do andamento do que fazer dentro do processo. Isso é escandaloso, isso estarrece. Se o executivo e o legislativo já estavam na lama, desmoralizados, agora cai por terra o judiciário. Inconcursamente, indubitavelmente, incontestavelmente. Na realidade, o que aconteceu e que a mídia tradicional não veicula, o povo não pode saber, mas se o povo tiver alguma vontade, ele pode saber sim, é que Moro, Deltan Dallagnol e tantos outros promotores, todos estão envolvidos em atividades criminosas, ao se utilizarem do poder judiciário para fins políticos. E o pior,
fins políticos não necessariamente brasileiros, mas alienígenas. Se é que se pode dizer que algo seja pior nesta situação tão promíscua. Julgamentos com isonomia, com imparcialidade, o direito de um julgamento justo e imparcial, princípio do juiz natural, tudo isto e todos os outros princípios processuais, ética, licitude, tudo isto foi desobedecido, atropelado pela nem lava patinete. O rusgo conde deveria ter se declarado suspeito, mas não podia, porque afinal era e é um esquema. Utilizaram da função jurisdicional para fins políticos. Ora. O paladino Moro, completamente suspeito em todos os processos que ele julgou neste âmbito, não só no do Luiz Inácio da Silva. Portanto, no nosso entendimento, todos os réus têm e devem ser beneficiados, seja a prova obtida licitamente ou não. Porque, conforme dissemos, o artigo 254 do Código de Processo Penal, CPP, ele declara que o juiz é obrigado a se declarar suspeito. Concomitantemente, o artigo 564 do mesmo diploma consigna que a nulidade será declarada quando a suspeição for detectada, comprovada. É o caso do Lula e de outros. Não se pode encenar, criar um roteiro, o enredo, o juiz e a parte acusatória de um processo para se chegar à decisão que já tinham escolhido. O feitiço se voltou contra o feiticeiro. El hechizo se vuelve contra el hechicero. ¿Vale? Então, comprovadamente está a relação promíscua lá na República de Curitiba entre o juiz Moro e o Ministério Público. Princípios atropelados, quebrados, porque houve orientação tanto para a movimentação processual, seja oitiva, produção de provas, obtenção de provas, como agir, que perguntas fazer, discussão de estratégias para alicerçar o que já estava decidido. Sem contar que deve vir por aí a questão do dinheiro envolvido nas tais delações premiadas, na nem lava patinete. O rusgo conde Deltan Dallagnol, o pastor que mandou apedrejar o STF, que teve tesão com quem achou uma matéria da Globo em 2010, devem muito bem saber, e todos os operadores do direito e muitas outras pessoas, da teoria do fruto podre. A prova ilícita contamina todo o processo, mas no caso, os frutos podres são os componentes da COMA, Operação Lava Jato, melhor dizendo, Operação Não Lava Nem Patinete. Tudo descoberto e escancarado. Tudo aquilo que nós já suspeitávamos, como há muitas outras coisas que suspeitamos, está aí, escrachado, em relação a nem lava patinete. Foram cometidos crimes como fraude processual, prevaricação, abuso de autoridade, crime de lesa pátria, de ataque à democracia, não apenas crimes contra o judiciário, mas principalmente contra o Estado de Direito, crimes políticos, crimes contra o processo eleitoral, contra a nação brasileira, ao impedi-la de eleger ou não, inclusive o senhor Luiz Inácio da Silva, que foi preso à custa de ardis e conluios, e nem precisava. Por outro lado, tanto Moro, o rusgo conde, como Deltan Dallagnol e outros, apenas fazem ataque, dizendo que foram invadidos
arbitrariamente. Prática assaz exercida pelos mesmos. Aliás, é sempre o mesmo discurso dos rabos presos, 2 pesos e 2 medidas. Para você tem que valer isso, para mim não. Eles puderam se utilizar de provas ilícitas sob o argumento de que era de interesse maior, interesse público. Inclusive, o rusgo conge, se seu projeto tivesse virado lei, ele e seus amigos do MP estariam acabados, porque referido projeto contempla que provas ilícitas são aceitas por serem de interesse público, dependendo do caso. Mas voltando, tanto Moro quanto Deltan e etc., eles apenas atacam a invasão. Eles não disseram, não se contrapuseram em momento algum com relação aos conteúdos veiculados que são de altíssima gravidade. Certamente, um dos maiores escândalos que se possa ter notícia. Então, rusgo conge e MP, não somos como vocês. Nós seguimos as leis, procuramos segui-las com idoneidade, com retidão, dentro do devido processo legal, e não na base de conluios subreptícios, armações, insídias, coisas de agentes, de pessoas que trabalham para grupos e interesses outros, que nem são do Brasil, pior ainda, se é que se pode chamar algo de pior aqui. Não são 2 pesos e 2 moedas. Se for ilícita a maneira como a prova foi conseguida, certamente não responderão pelos crimes. Contudo, todos os réus que forem envolvidos nesse tipo de julgamento, de processo, devem e têm que ser beneficiados. Inclusive, está sendo julgado agora um HC de Lula, não contemplando esses novos acontecimentos aqui, são HCs antigos. E agora nós teremos um divisor de água. Ou se volta realmente ao Estado democrático de direito, ou se escancara desavergonhadamente a sujeira de uma ditadura nazista. Então, aos senhores ministros do STF, cuidado. A todos, muito cuidado. É um momento de divisor de águas. Ou se vai mostrar que ainda se tem um rumo democrático nesse país, ou que está tudo perdido, que os ditadores venceram, que os fundamentalistas venceram, que os criminosos venceram, que os milicianos venceram, que os que não têm respeito e amor pela pátria e pela nação venceram. Os lacaios venceram. Mas voltando, por outro lado, se a prova tiver sido obtida por meios lícitos, terão que pagar. Em todo caso, prova obtida por meio lícito ou não, certamente o conteúdo que não foi contraditado por nenhuma das partes envolvidas, o conteúdo das conversas do aplicativo de Telegram entre o russo, o codinome do conde rusgo, Moro, Deltan e etc. Tudo isto, com certeza, fulmina de morte a ilibadez, a honestidade, a seriedade destas pessoas, que devem ser afastadas de seus cargos para que possa haver realmente uma investigação, já que está nas mãos do Moro, por exemplo, a Polícia Federal, que vai coletar informações. De qualquer forma, certamente
estas pessoas envolvidas nesta conversa do aplicativo Telegram, qual seja Moro, Deltan, etc., foram fulminadas. Não têm mais qualquer condição de permanecer no cargo que ocupam, seja ou não lícita a maneira como foi conseguida a prova, já que hoje o The Intercept falou que foi conseguida de maneira lícita. A Globo também totalmente inserida nisso, mas acabou que foi por outros lados e Bolsonaro ganhou, que inclusive havia prometido ao Moro o cargo de ministro da Justiça antes de ganhar as eleições. Por lo tanto, ele deve mesmo condecorar o Moro, porque o dele também está na reta. Aliás, é o mundo do rabo preso. Todos têm os seus dossiês contra cada um deles. São as serpentes se autodevorando. A sensação de impunidade, a sensação de que o povo é burro, de que ele não vai se dar conta, de que o paladino não passa de um criminoso e que o pastor também e tantos outros. Entendo que todas as ações, todos os processos tramitados ou em trâmite que tenham tido a participação destas pessoas como sujeitos, como partes, devem ser anulados, declarados nulos os réus beneficiados. Amanhã, segundo falou The Intercept, eles estarão divulgando um pouquinho mais do imenso material que eles possuem. A ver o que se passa, as movimentações. Só faço um pequeno parêntese. O Glyn, ele disse que a família Marinho é sócia, agente e aliada de Moro e Lava Jato, que não lava mais nem patinete. E também as pessoas que têm conhecimento de todo este material devem repassar ao máximo para todas as pessoas na internet, pelas redes sociais, falar para o povo que está sendo impedido de ter pleno conhecimento do que realmente aconteceu e acontece. E ademais, que dia 14 a voz seja não apenas contra a criminosa reforma da Previdência, os cortes na educação, na saúde, a matança no meio ambiente, a matança no campo, a matança na cidade, mas também contra essa promiscuidade, contra esta quadrilha, contra toda a imoralidade. ¿Cierto? Entonces es esto. Vale? Agur? A ver.